Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Hoje vamos estudar a lição de número 3, a mordomia da alma e do espírito. Primeiramente, gostaria de pedir você para que se inscreva em meu canal e possa também ativar as notificações, para que assim que nós colocarmos um vídeo novo, você possa ser informado, possa ser notificado. Nós estamos estudando acerca de mordomia cristã. Nas aulas anteriores, tivemos uma visão geral acerca da mordomia cristã e vimos também acerca da mordomia do corpo. Hoje, na lição 3, nós veremos sobre a mordomia da alma e do espírito. Inicialmente, nós vamos definir o que é alma, o que é espírito. Nós podemos definir o espírito, o termo espírito, ele vem da língua grega pneuma. O termo ele está relacionado à parte imaterial da personalidade humana. Em alguns textos da Bíblia está se referindo à própria ser da pessoa e à fonte do discernimento, das emoções, da vontade. Ou seja, o espírito do homem representa a sua natureza suprema e o habilita a ter comunhão com Deus. No dizer de Scofield, sendo o homem espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com Ele, sendo alma, é capaz de ter conhecimento de si próprio, e sendo corpo, é através dos sentidos, ele tem então conhecimento do mundo. Então o espírito é o âmago, é o centro da vida humana, né? Aquele elemento que nos faz ter consciência de Deus e também se relacionar com Ele. Em segundo lugar, nós temos a alma. Como é que nós podemos definir a alma? Como é que a alma ela pode ser definida? Bem, a definição de alma, nós podemos definir a alma como o princípio inteligente e vivificante que anima o corpo humano. Ela usa os sentidos físicos como seus agentes para explorar as coisas materiais e os órgãos do corpo, e assim, desta forma, se comunicar com o mundo exterior. Esta, então, é a definição de alma. Na lição, ele trabalha essa questão dos conceitos, então, de espírito e também de alma, inclusive recorrendo a alguns termos da língua grega, né? O termo psique, que é o termo que está relacionado, então, à alma, à vida. É o termo que aparece no Novo Testamento. Bem, definido então o que é espírito e o que é alma, nós precisamos entender também a questão da origem da alma, né? É claro que esta lição você deve atentar que o objetivo dela não é trazer uma lição exaustiva acerca da antropologia teológica. A antropologia teológica é aquele ramo da teologia que trata sobre o estudo do homem do ponto de vista bíblico. O objetivo da lição é nos dar uma visão de administrar a alma e corpo. No entanto, nós estamos trazendo alguns elementos fundamentais para nós entendermos essa dimensão da alma e do espírito, para que nós possamos então depois passar para a análise acerca da administração destes elementos que nos constituem. Bem, em primeiro lugar, a relação entre a parte material e imaterial. Esse relacionamento entre a parte material e imaterial, nós precisamos recorrer a dois sistemas. Esses sistemas são dois grupos, né? Os monísticos e os dualísticos. São os dois sistemas de interpretação acerca desta questão entre a relação entre a parte material e a parte imaterial do homem. Os sistemas monísticos, eles são dois, o materialismo e também o idealismo. Todos os dois sustentam a unidade na substância do homem. O materialismo, ele diz que aquilo que nós chamamos de espírito, na realidade é uma ilusão de nossa consciência psicológica, e nesse caso é um mero produto da matéria. O cérebro, já dizia certo cientista, ele produz o pensamento da mesma forma que o fígado segrega a bilis. Essa é a ideia, então, materialista dentro do sistema monístico. O idealismo, que também faz parte do sistema monístico de interpretação
dessa relação entre a matéria e a parte material, diz que a matéria é um mero produto do espírito e que os mesmos espíritos são facetas dialéticas da ideia universal. Então, neste caso, o monismo materialista não explica a universalidade nem a abstração das nossas ideias, não explica também o sentido moral das nossas ações. Já o idealismo absoluto, ele converte em mera ilusão nosso contato com o mundo exterior. Então, dentro do sistema monístico de interpretação entre a relação entre a parte material e imaterial, nós temos o materialismo e o idealismo. O segundo sistema são chamados sistemas dualísticos. Dentre esses sistemas dualísticos, nós destacamos o realismo exagerado ou platônico, o realismo moderado, o ocasionalismo e o vitalismo bíblico. O realismo exagerado ou platônico, ele sustentava que a alma está no corpo dirigindo e controlando, sem uma união vital com ele. Platão concedia realidade perfeita somente ao tipo específico, que existe independentemente dos indivíduos, pois estes são meras cópias imperfeitas do tipo específico ideal. O platonismo sustentava ainda que as almas preexistem e agora estavam encerradas nos corpos de matéria imunda e tinham de purificar-se através de sacrifícios corporais. Essas ideias, inclusive, elas influenciaram muito o monasticismo. Já o realismo moderado, ou também aristotélico, ele admitia duas substâncias distintas, a matéria-prima e a forma substancial, com muita interação, ou com mútua interação. A matéria-prima, ao ser afetada pela quantidade, determinava essencialmente a individualização distinta dentro de uma mesma espécie. A alma espiritual é a única forma substancial do corpo, dando aos elementos bioquímicos a sua razão de ser, ao passo que o corpo é o instrumento do espírito. A alma pode exercer suas funções espirituais independentemente do corpo e até mesmo separado dele. Isso se explica, segundo essa visão realística, moderada ou aristotélica, pela unidade universal de uma inteligência comum a todos os homens, ou pelo caráter emergente e espiritual da alma humana. Inclusive, essa é a ideia de Tomás de Aquino. Em terceiro lugar, há o ocasionalismo, que era defendido por Descartes. Colocava o centro da alma na glândula pineal ou hipófise e assegurava que o espírito e a matéria não podem unir-se em união substancial, e sim que agem paralelamente, em virtude da ação divina que sincroniza as atividades dos ambos os elementos. Leibniz também propôs uma espécie de harmonia pré-estabelecida por Deus, através da qual a alma e o corpo funcionam paralelamente, como dois relógios perfeitamente sincronizados. E, por último, então, dentro dessa visão sistema dualística, nós temos o vitalismo bíblico. A Bíblia não é um livro científico. Mesmo a Bíblia, sem ser um livro que propõe teoria científica, a Bíblia, ela afirma a unidade vital do ser humano, apesar da dualidade de seus componentes. A Bíblia, ela apresenta o elemento material, o elemento imaterial, mas ela apresenta, embora sejam dois elementos distintos, mas há uma perfeita harmonia, uma perfeita unidade. É assim que a Bíblia, então, nos apresenta. O homem, ele é um sujeito concreto em si mesmo, e esses dois elementos se relacionam. É isso que nós chamamos, então, de vitalismo bíblico. Então, dentro dessa questão da relação entre as partes materiais e imateriais do ser humano, nós temos, então, dois sistemas, o sistema monístico e os sistemas dualísticos que nós acabamos de enumerar. A Bíblia, ela nos apresenta uma unidade do ser humano. Se nós estudarmos, por exemplo, ao longo da história, especialmente a história da Igreja, e também no período do Novo Testamento, nós observamos que algumas doutrinas, alguns ensinos, inclusive algumas heresias, nós podemos dizer, elas surgiram ao longo dos séculos, e estas heresias estavam relacionadas exatamente à relação entre essas duas partes do ser humano, a parte material e imaterial.
Por exemplo, nós podemos enumerar os gnósticos. Os gnósticos, eles admitiam que o espírito do homem era uma participação da essência divina e era incapaz de pecar. Era essa a visão, então, gnóstica. Ela era dualística e não apenas dualística, mas havia uma distinção entre os dois elementos, de forma que, na visão gnóstica, o espírito do homem ele era participante da essência divina e, consequentemente, era incapaz de pecar. Outra visão era os apolinaristas. Afirmavam que Jesus, por exemplo, não possuía um espírito humano, suprido que era pelo Verbo. Criam assegurar assim a obra da redenção. Porque se a natureza humana de Jesus Cristo estivesse possuída de um espírito livre, ele poderia ter recusado ir à cruz. Era esta a visão de Apolinário, que foi chamado de apolinaristas. Os arianos, eles sustentavam que um verbo inferior ao Pai se unir ao corpo humano sem alma. Outra visão era dos aniquiladores ou aniquilistas, sustentavam que os que não nascem de novo carecem de espírito imortal e, portanto, ao morrerem, caem no nada, escapando assim ao castigo eterno. Então, foram várias visões que surgiram e deram debates e heresias relacionadas a essa questão da relação do material com o imaterial no ser humano, como os gnósticos, os apolinaristas, os arianos, os aniquiladores, enfim. Depois, nós tivemos os estudos, então, começaram a se definir em relação a esta questão. A filosofia, por exemplo, do Oriente cristã era partidária da tricotomista, ou da tricotomia, né? Da visão tricotomista, que o homem é constituído de três partes: corpo, alma e corpo. Corpo, alma e espírito, digo. E na igreja ocidental prevaleceu a dicotomia, que o homem é composto de duas partes, corpo e alma. Bem, a medicina e a psicologia moderna admitem uma unidade antropológica no ser humano, de forma que uma pessoa é um ser existencial, em que há um princípio de unidade, vida e movimento, a que nós chamamos então de alma, sendo o corpo inteiro o gesto da alma, o que explica então o paralelismo e a interação entre os estados anímicos e as afeições somáticas ou corporais. Bem, a Bíblia então ela nos apresenta esta unidade. Nós temos vários textos na Bíblia que nos apresenta dessa forma. Vários momentos das Escrituras, da Palavra de Deus, né? É uma das doutrinas fundamentais da Palavra de Deus, é a doutrina da criação e a doutrina da redenção. E sempre que a Bíblia vai falar tanto sobre a criação quanto sobre a redenção, ela fala da criação do homem e da redenção do homem, e sempre que ela fala da criação e da redenção do homem, ela apresenta tanto a criação quanto a redenção como um todo. Por exemplo, em Gênesis 2,7, em Gênesis 3,19, a Bíblia nos apresenta o homem como uma unidade, não como uma dualidade, né? Ainda que o homem seja composto de dois elementos, o material e imaterial, mas não é uma dualidade, e sim uma unidade, porque esses dois elementos eles estão relacionados. Na Bíblia, inclusive, sempre que a Bíblia fala sobre as ações do homem, o ato do homem é visto como um ato do homem inteiro. Gênesis 2,7, Jó 27,3, Eclesiastes 12,7, Jó 33,4, Jó 32,8, enfim, Gênesis 2, o versículo 7. Então, sempre que a Bíblia vai falar sobre os atos do homem na Bíblia, ele é visto como um ato do homem inteiro e não um ato das partes. Então, com isso, a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos apresenta, então, a unidade do ser humano, a unidade, então, do homem. Na revista, depois que define a questão do espírito e da alma, ele comenta também acerca da questão da origem da alma. Inicialmente vamos tratar acerca da alma, depois abordaremos o espírito. A origem da alma. Isso deu debate também ao longo dos séculos. Existiu, ao longo dos séculos, 3 teorias acerca da origem da alma. A primeira teoria é chamada de pré-existencialismo, ou seja, segundo essa teoria, as almas elas pré-existem.
As almas, elas pré-existem, elas existem, né? Elas já existem, então, lá na eternidade. Então, nessa visão pré-existencialista, as almas dos homens, elas existem num estado prévio. Elas foram criadas por Deus, estão guardadas, e no momento da concepção, elas, então, são comunicadas, então, ao ser humano. Essa ideia pré-existencialista, ela foi defendida por Platão, por Filo, por Orígenes, por Escotos, por Július. Por exemplo, Platão ele sustentou que todas as almas têm pré-existência e adquirem ideias intuitivas. Segundo a visão de Platão, essas ideias intuitivas que estavam na alma no estado de pré-existência, elas não eram derivadas dos sentidos. Segundo ele, então, era esta a explicação das pessoas, então, terem a sensação de que já tinham estado em um determinado lugar. Uma pessoa que estivesse a primeira vez em um lugar, ela poderia ter a sensação que ela já tinha estado ali. Platão explicava isso exatamente por esta ideia de pré-existencialismo da alma. Filo, o famoso filósofo judeu de Alexandria, ele desarrolou também sobre a base platônica a teoria da pré-existência, para explicar o porquê da atual prisão das almas nos corpos de matéria imunda. As almas emanadas de Deus foram atraídas pela matéria e castigadas ao serem encarcerados nos corpos. Era essa a ideia de Filo, o famoso filósofo judeu de Alexandria. O Talmud chega a dizer que todas as almas foram criadas ao princípio e guardadas como grão de trigo nos celeiros de Deus. Depois nós temos Orígenes. Orígenes, o grande filósofo, exegeta e teólogo do século III, ele sustentava que Deus, conforme sua infinita justiça, criou iguais todas as almas. A atual disparidade de condições dos seres humanos se deve ao diverso comportamento na existência anterior. Scotus disse que o pecado entrou na humanidade num período anterior ao tempo, e Július aceitou essa teoria, a teoria pré-existencialista, para conciliar a universalidade do pecado com a culpabilidade responsável de cada indivíduo. Essa, então, é a teoria pré-existencialista. Ela se apresenta algumas objeções a essa teoria pré-existencialista, né? Ela é destituída de base bíblica e ela contradiz também a ideia bíblica, né? Ao ensino bíblico acerca da criação do homem segundo a imagem de Deus, né? Nós observamos que a Bíblia ela não relata a questão da pré-existência. Ela diz em Gênesis 1:31 que tudo que Deus criara era bom. Em Gênesis 2:7 fala da criação da alma do homem ao mesmo tempo em que foi infundida no seu corpo. Gênesis 3:6 e Romanos 5:12 declara a origem do pecado na humanidade. Ou seja, o Novo Testamento nos apresenta como sendo natural o nosso estado atual e que nós esperamos uma redenção e não uma desintegração do corpo e da alma. Romanos 8:23, 2 Coríntios 5:1-5. A outra teoria acerca da origem da alma é a chamada traducionismo. Traducionismo, a expressão traducionismo, ela significa conduzir através de. Segundo o traducionismo, é o ensino que, tanto com respeito à alma como ao corpo, a raça humana foi criada em Adão. Da mesma forma, então, a alma e o corpo se propagam como se tem propagado por geração natural e ordinária. Ou seja, a alma, neste caso e nessa visão, nesta teoria, ela é derivada dos pais, da mesma forma que o corpo. E eles citam alguns textos bíblicos, como Gênesis 1:28, Gênesis 1:22, Gênesis 2:2. E citam também outros textos, como Gênesis 46:26, Salmo 52:5. Um dos argumentos utilizados pelos traducionistas é exatamente a ideia de hereditariedade do pecado de Adão e na hereditariedade também dos traços mentais, físicos e morais que os filhos têm com os pais. Então eles partem do seguinte pressuposto, que se os filhos eles têm traços mentais, físicos e morais com os pais, e eles recebem a herança do pecado de Adão, então eles recebem também a alma. Este é o pressuposto que o argumento traducionista ele utiliza. Mas nós temos algumas objeções. Essa teoria é contra a simplicidade e a individualidade da substância da alma.
Ou seja, a alma sendo substância pura e espiritual, ela não admite essa divisão. Inclusive, é interessante nós afirmarmos que Deus pode distribuir uma substância primária por métodos que o homem desconhece. Deus tem métodos ilimitados e Deus pode se valer de métodos que nós não conhecemos, né? Essa teoria não prevalece também diante da impecabilidade da natureza humana de Cristo. A natureza de Cristo foi privada de pecado na concepção. É o que nós vemos Lucas 1,35, João 14,40. Então, se os pais eles traduzem a alma para os filhos, como se explica então a questão da impecabilidade de Cristo, né? que é mostrada em vários textos do Novo Testamento. Outra objeção que podemos apresentar a essa teoria é a de que Deus não cessou de criar, como mostra a regeneração espiritual. Deus ele continua criando. Deus é um criador. Da mesma forma que ele cria através da regeneração espiritual, ele está e ele pode continuar criando também. Resta-nos então a terceira teoria, que é a mais comum e a mais aceita, que é o criacionismo. Segundo essa teoria criacionista, em relação à origem da alma, cada alma é criada imediatamente por Deus no momento em que a pessoa começa a existir. Não existe previamente. Ela não foi produzida pelos pais, mas Deus a cria e Deus a junta ao corpo no momento da concepção. Esta teoria é baseada em certos textos que se referem a Deus como Criador dos espíritos, na indivisibilidade da alma também, a Bíblia nos mostra isso, e na impecabilidade da natureza de Cristo. Então, três elementos servem para sustentar essa teoria criacionista, que é exatamente Deus como Criador dos espíritos, a indivisibilidade da alma e também a impecabilidade da natureza de Cristo, né? E ainda um outro elemento que é a individualidade dos filhos. Nós temos alguns textos como Zacarias 12:1, Eclesiastes 12:7, Isaías 43:5, Isaías 57:16, Hebreus 12:9, são textos bíblicos que nos dão sustentação para o criacionismo, né? Bem, então essas são as três teorias principais em relação à origem da alma: o pré-existencialismo, o traducionismo e o criacionismo. Isso é comentado pelo comentarista da lição. Bem, feito isso, nós observamos que, em terceiro lugar, o comentarista agora ele aborda a questão então da administração então da alma e a administração então do espírito. Bem, o espírito e a alma é chamado na Bíblia de homem interior, enquanto que o corpo é o homem exterior. Bem, quais são então os elementos que constituem a alma e que constituem o corpo, pelos quais nós devemos então atentar e administrar? Vamos então atentar para essas questões. Primeiramente, em relação à questão da alma. Quais são os elementos que constituem a alma? Existem muitas discussões teológicas acerca dessas questões. Nós podemos então trazer e afirmar, né, com base nos estudos mais comuns, embora existam muitos debates em relação a essas questões, que as partes integrantes da alma, a Bíblia nos apresenta a alma como respiração da vida, é aquele princípio da vida animal que nós temos. A alma é apresentada na Bíblia como a própria pessoa, como o sangue, como a vida. É claro que a alma do homem ela é uma alma numa posição superior à dos animais. Os animais também têm alma, eles têm vida, mas a alma dos animais é num estado inferior, porque eles não possuem o espírito. A alma humana é num estado superior. Quais são as partes integrantes, então, da alma humana? Primeiro é o intelecto. É a faculdade da alma que capacita o homem para pensar, para raciocinar, para decidir, para julgar, para conhecer. Muito ligado ao intelecto está, por exemplo, a imaginação, a memória e a razão, né? Por exemplo, nós temos a imaginação. É através da imaginação que o homem idealiza, que o homem projeta. É uma força muito grande que nós temos na nossa constituição humana, que precisa ser bem utilizada. Nós observamos que a Bíblia fala que nos dias de Noé, a imaginação dos homens era má continuamente aos olhos de Deus. Está em Gênesis 6 e o versículo 5.
Nós sabemos que através da imaginação, o homem criou, o homem inventou coisas fantásticas, é a capacidade inventiva do ser humano. Mas também da imaginação, ela foi utilizada também para o mal. Outro elemento que nós temos que faz parte também da alma, que está relacionado ao intelecto, é a memória. É através da memória que o homem está capacitado a guardar no cérebro os fatos relacionados ao passado e ao presente. Então veja, nós conhecemos o passado através da memória. Nós conhecemos o futuro através da imaginação. E nós vivemos no presente através da percepção. Veja como que o ser humano vive então em 3 dimensões. O homem também tem a capacidade de pensar, de julgar, de compreender, de estabelecer relação com as coisas, de distinguir o verdadeiro do falso, o bem do mal. Isso é o uso, então, da razão. Tudo isso está relacionado ao intelecto, que é uma parte constituinte, integrante da alma humana. Um outro elemento é a vontade. A vontade também é aquela capacidade que nós temos, então, de promover uma ação, né? Através da vontade nós promovemos uma ação. Nós temos também os sentimentos, né? O homem não é uma máquina, o homem tem sentimentos. O homem não é como uma máquina insensível. O homem pode sentir emoções de alegria, tristeza, gozo, prazer, descontentamento e dor. É claro que o pecado ele deturpa os sentimentos humanos, escravizando-os. Efésios 4,19, a Bíblia diz, perdido todo o sentimento. Então, como mordomos, nós precisamos administrar, então, a nossa alma. A nossa alma, ela precisa ser administrada, né? Nós precisamos administrar a nossa alma. É exatamente isso que a lição, então, ela está abordando, né? Então, você pode abordar essas questões relacionadas à alma. Nós temos também a capacidade da memória, que é algo muito interessante. Nós precisamos também cuidar da nossa memória. Nós devemos colocar, né, e eliminar da nossa memória os aspectos negativos que contribuem para o nosso mal. Nós temos também dentro da alma os instintos. Nós temos, por exemplo, o instinto de autopreservação, que nos avisa dos perigos, nos capacita a cuidar de nós mesmos. Nós temos também o instinto da aquisição. É através do instinto da aquisição que nós temos o impulso para conseguir as coisas, inclusive o nosso sustento próprio. Nós temos também o instinto pela busca de alimento. É isso que faz, então, nós satisfazermos a fome natural. Nós temos também o instinto de reprodução. É isso, então, que faz com que a espécie seja perpetuada através do sexo. E nós temos também o instinto de domínio, que conduz a exercer toda a iniciativa própria necessária para o desempenho. Tudo isto fundamentado nas Escrituras. Por exemplo, o instinto de autopreservação está em Gênesis 2, 16, 17. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Veja a expressão, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Comer aqui é o instinto da autopreservação. O instinto da aquisição. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis 2,15. O instinto da busca de alimento está em Gênesis 1,29. Disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente. O instinto da reprodução está em Gênesis 1,28. E Deus os abençoou e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E o instinto do domínio refere-se à ordem recebida de Deus quando disse a Adão, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 1,28. Então faz parte da alma também os nossos instintos. Em terceiro lugar, ou em segundo lugar, nós temos então o nosso espírito. Quais são as faculdades então do espírito? A primeira faculdade é a fé. Nós temos então a fé. É exatamente pela fé que nós podemos, por exemplo, crer, né, na existência de um ser superior e também crer na existência de Deus, um ser superior, e também orar, né? A fé, por exemplo, ela abre o caminho para a adoração a Deus, para o Criador. A fé, por exemplo, ela visualiza o futuro, a esperança. A fé, inclusive, ela incita o homem racional a orar e comungar com Deus. O homem racional, ele ora, ele comunga com Deus, é porque ele tem, então, a faculdade da fé. Bem, uma outra faculdade é exatamente a consciência.
o homem ele tem a consciência. A consciência, então, é aquela lei moral e espiritual no interior do homem que age como uma espécie de juiz, que aprova ou desaprova o procedimento, então, de uma pessoa e que lhe dá condições de reconhecer o bem e o mal. Então veja, nós temos então a alma e o espírito e eles precisam então ser bem administrados. É isso que nós chamamos então de mordomia da alma e mordomia do espírito. O comentarista da lição, ele fala na terceira parte exatamente sobre essa mordomia da alma e do espírito. Nós precisamos então santificar a alma, nós precisamos da alma e precisamos santificá-la. E a alma, como sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, precisam ser então santificados. E também precisamos cuidar do nosso espírito. Por exemplo, precisamos eliminar todos os obstáculos que venham dificultar o nosso relacionamento com Deus através da oração, através da prática da oração, e também devemos cuidar para que o pecado não venha atingir exatamente a nossa consciência. A Bíblia fala de consciência cauterizada. Se a consciência for cauterizada e o pecado obscurecer a nossa consciência, nós vamos estar em um estado cada vez mais terrível, pior cada vez mais, tornando-nos endurecidos pelo pecado. Então, concluindo, nós podemos então afirmar: a mordomia da alma e do espírito,